Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos confeccionar a terceira parte do jogo de banheiro. Vamos confeccionar a capa para a tampa do vaso. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o passo a passo do tapete da pia e do pé do vaso. Esse jogo de banheiro é lindo, muito fácil, rápido de fazer e super econômico. E se você gosta de conteúdos como esse, deixa o seu like, se inscreve no canal, acione o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Um grande beijo e vamos iniciar o passo a passo. Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar da tesoura para os arremates, a pérola e a cola. Eu estou usando o barbante na numeração 6 na cor vinho e o branco também na numeração 6. A agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Nós vamos iniciar com o barbante na cor vinho. Vamos iniciar com um anel mágico. E eu vou fazer aqui 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Dentro do anel mágico, eu vou fazer mais 15 pontos altos e vou ficar com um total de 16 pontos altos, contando com o ponto das correntinhas. Eu concluí aqui os 16 pontos altos e eu vou fechar na segunda correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Eu vou fechar bem o anel mágico e agora aqui eu vou subir uma correntinha que me dá a altura de um ponto baixo e vou fazer mais 3 correntinhas. Eu vou pular um ponto de base e no próximo eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo, faço 3 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo um ponto baixo, e eu vou dar a volta toda e vou ficar com um total de 8 alcinhas dessa de 3 correntinhas. Então eu faço ponto baixo, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo, vou fazer assim até completar as 8 alcinhas de 3 correntinhas. Cheguei aqui no final e agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu subi para iniciar. Agora eu vou vir dentro da próxima alcinha de 3 correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, laço meu fio e dentro dessa alcinha eu vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Faço 3 correntinhas e eu vou voltar aqui, olha, no início do ponto, pegando 2 alcinhas do ponto alto, faço um ponto baixo formando um picô. Laço meu fio e dentro dessa mesma alcinha eu faço mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha, volto nessa mesma alcinha, faço um ponto baixo, ficando assim. Vou para a próxima alcinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, laço meu fio e dentro dessa alcinha faço 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, volto no início do ponto, pego as 2 alcinhas, faço um ponto baixo formando um picô, laço, volto dentro dessa alcinha e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha, volto na mesma alcinha, faço um ponto baixo. E assim eu vou formando as pétalas. Vou vir agora para a próxima correntinha. Faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos.
3 correntinhas, volto no início do ponto, faço um picô. Laço meu fio, volto dentro dessa mesma alcinha, faço mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha, volto nessa alcinha, faço um ponto baixo. E eu vou dar a volta toda e vou fazer os 3 pontos altos, o picô e 3 pontos altos dentro de cada alcinha, tá? Então, eu vou para a próxima alcinha, ponto baixo, correntinha e vou formar essa pétala. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí todas as pétalas, eu fiquei com um total de 8 pétalas. E agora, eu vou fechar aqui bem no primeiro ponto baixo que eu subi para iniciar, com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer as alcinhas atrás aqui, olha, dessa florzinha. Então, eu vou fazer as alcinhas passando aqui, nesses pontos baixos que a gente tem aqui. Com a florzinha aqui de frente pra mim, eu vou dar uma alongadinha no meu fio e eu vou passar a agulha por trás, olha, dessa florzinha. Só que eu vou virar ela assim do avesso pra ficar mais fácil, tá? Ela tá de frente pra mim, eu vou virar ela assim, eu vou puxar esse fio aqui, trago ele aqui pra trás e aqui eu faço um ponto baixo. Agora aqui, eu vou fazer 5 correntinhas, 4 e 5. E eu vou vir no próximo ponto baixo, passando aqui, olha, a agulha por trás do ponto, olha. Passo por aqui, puxo a laçada, faço um ponto baixo. Tá vendo? Eu vou fazer essas alcinhas atrás da florzinha. E agora aqui eu faço 5 correntinhas. 3, 4 e 5. Vou no próximo ponto baixo. Aqui por trás, pelo lado do avesso, eu passo por trás desse ponto baixo, faço um ponto baixo. 5 correntinhas. E eu vou no próximo ponto baixo. Passo a agulha aqui, trago a laçada aqui pra trás e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Vou no próximo ponto baixo, passo a agulha por trás do ponto baixo, eu vou puxar a laçada aqui para trás. E vou fazendo as alcinhas de 5 correntinhas aqui na parte de trás, olha. Na parte de trás da florzinha, tá? A frente dela tá aqui. E eu tô fazendo as alcinhas aqui, olha, na parte de trás da florzinha. Então, aqui atrás, ó, eu passo a agulha pelo ponto baixo para puxar a laçadinha para trás. Prendo aqui com o ponto baixo, faço as 5 correntinhas. Vou no próximo ponto baixo. Faço as 5 correntinhas. Venho no próximo ponto baixo. Passo meu fio, trago a laçada aqui pra trás e faço as 5 correntinhas. E eu cheguei aqui, olha, bem na alcinha que eu iniciei. Então, aqui nessa alcinha que eu iniciei, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o fio. Essa parte aqui da florzinha, eu já vou arrematar, tá? Essas sobrinhas de fio. Eu fiz os arremates da florzinha e agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui que a gente fez aqui atrás. Então, com o meu fio branco, eu vou iniciar. Você pode iniciar em qualquer uma dessas alcinhas, tá? Então, eu vou pôr meu fio aqui. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. E mais 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Vou voltar aqui dentro dessa alcinha, vou fazer mais 3 pontos altos.
2 correntinhas, volto dentro da mesma alcinha e faço mais 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui um leque. Faço 2 correntinhas e eu vou dentro da próxima alcinha, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou na próxima alcinha. E na próxima alcinha, eu vou fazer um leque. Duas correntinhas, volto nesse mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. Então, vai ficando assim, olha. Abaixa a pétala da florzinha para ficar mais fácil, tá? Que você vai fazer essa parte aqui com a florzinha de frente para você. Então, abaixa a pétala da florzinha e vai fazendo nessas alcinhas. Numa alcinha eu faço um leque, na outra alcinha, 3 pontos altos. Na outra alcinha, mais um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. Vou para a próxima alcinha e aqui eu faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vou na próxima alcinha e aqui eu vou fazer outro leque. Três pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. E eu vou dar a volta em toda a florzinha fazendo assim, tá? Abaixa a pétala da florzinha para ficar mais fácil e faz, numa alcinha, eu faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, na outra alcinha faço um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação e vou repetir o leque. 2 correntinhas de separação, outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no leque que eu iniciei, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda fazendo o leque e os bloquinhos de 3 pontos altos e eu fiquei com um total de 4 leques e 4 bloquinhos desse de 3 pontos altos. Fiz as 2 correntinhas e vou fechar na segunda correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. E aqui ficou pronto. Para confeccionar essa peça, eu vou precisar de 2 desse. Então, você vai fazer um, corta o fio, faz os arremates, faz o outro e o segundo, você não corta o fio, você deixa o fio aqui na agulha, porque agora a gente vai unir os dois. Então, eu já fiz um, cortei, fiz os arremates, o outro eu deixo a agulha aqui, eu não corto o fio. Eu vou unir os 2 square. Então, eu vou caminhar para dentro do leque em pontos baixíssimos. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E aqui dentro do leque, faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, volto, faço mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e eu volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Eu fiz leque dentro do leque. Agora eu vou fazer uma correntinha. Vou no espaço de 2 correntinhas e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou no próximo espaço, faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha e eu vou vir aqui no próximo leque e aqui eu vou repetir o leque.
E essa volta vai ser toda assim. Eu vou fazer no espaço de 2 correntinhas os bloquinhos de 3 pontos altos. E onde eu tenho leque, eu vou fazer leque. Só que agora separados por uma correntinha. Eu vou fazer aqui até esse último leque. Esse ladinho aqui da peça eu não faço. Então, quando eu chegar aqui no último leque, for iniciar aqui esse último leque, eu volto com vocês. Esse ladinho aqui fica sem fazer, tá? Então, é só seguir fazendo essa sequência de pontos, fazer por 3 lados. E quando eu chegar no último leque, eu volto. Eu cheguei no último leque e agora a gente vai unir os square. Eu vou vir aqui nesse outro square e eu vou iniciar em qualquer um dos leques. Então, eu venho aqui nesse meu último leque e aqui eu vou fazer meio leque. Eu faço só 3 pontos altos. Uma correntinha e venho aqui no próximo square. Aqui, com os dois de frente pra mim, eu vou abaixar só a florzinha, pra ficar mais fácil pra eu trabalhar. E aqui eu vou fazer meio leque dentro desse leque aqui também. Então, são 3 pontos altos. E uma correntinha. Então, aqui fica assim. Agora, eu vou trabalhar nessa parte aqui do leque. Então, eu vou unir os dois assim, olha, um de costa pro outro, tá? Eles estão assim, de frente. Eu vou fazer assim. E eu vou trabalhar nessa parte aqui. Então, aqui, eu vou vir nesse espaço de uma correntinha desse leque, desse square que já tá pronto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Laço meu fio, venho nesse square que eu tô unindo agora, e aqui eu faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Vou nesse square que eu já tenho pronto. E no espaço de uma correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Laço meu fio e venho no espaço de 2 correntinhas desse square que eu tô unindo agora e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse square que já tá pronto e faço aqui no espaço de uma correntinha um ponto baixíssimo. Laço meu fio e agora eu vou vir aqui dentro do leque. Vou fazer 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou vir dentro desse leque aqui. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e eu vou completar esse leque. Então, aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. E fica assim. Então, aqui, agora que a gente já uniu os 2 square, eu vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, venho aqui no espaço de 2 correntinhas, faço os 3 pontos altos. Uma correntinha, no espaço de 2 correntinhas eu faço os 3 pontos altos. Uma correntinha e eu cheguei no leque, então eu vou fazer leque dentro do leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto nesse mesmo espaço e faço 3 pontos altos. E agora eu vou seguir fazendo assim, os bloquinhos de 3 pontos altos,
só que agora separados por uma correntinha, onde eu tenho leque, eu vou fazer o leque. Eu vou seguir fazendo assim, até eu chegar aqui, aonde eu uni os dois square. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer aqui, completar o leque dos dois ladinhos aqui do square. Eu cheguei aqui aonde eu tenho meio leque desse lado e meio leque desse lado aqui, que foi aonde eu comecei a unir os square. Então, aqui, eu fiz uma correntinha e eu vou vir dentro do leque e vou completar esse leque. Vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha e eu vou vir aqui, olha, onde eu fiz a união dos square aqui, bem no meinho, e faço aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou vir dentro do outro leque, vou completar o outro leque também. 3 pontos altos. Uma correntinha e sigo fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, chegando aqui, só completa o leque. Vou fazer os bloquinhos até aqui e quando eu chegar aqui eu volto. Eu concluí aqui essa volta, fiz uma correntinha e eu vou fechar na segunda correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar em pontos baixíssimos para dentro do leque. E aqui dentro do leque, eu faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, e eu vou voltar aqui, vou fazer mais 3 pontos altos. Ficando com 4 pontos altos dentro do leque. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou vir para o próximo espaço de uma correntinha e vou fazer mais 4 pontos altos. Duas correntinhas de espaço, venho no próximo bloquinho e faço mais 4 pontos altos. Faço aqui mais 2 correntinhas de espaço. E aqui no espaço de uma correntinha, eu vou fazer mais um bloquinho, 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas e eu cheguei aqui no leque. Nesse leque, eu também vou fazer um bloquinho de 4 pontos altos. Ficando assim, olha, a gente tá arredondando, então, essas duas partes aqui, olha, da capa. Tá? Essas duas extremidades. Essa aqui vai ser a parte reta. Então, aqui, nessa parte reta, eu vou manter a sequência de pontos. Eu vou fazer uma correntinha e no espaço de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no espaço de uma correntinha, o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, no espaço de uma correntinha, o bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, e eu cheguei aqui aonde eu fiz o leque, que eu uni os dois square. Aqui, eu também vou fazer dentro do leque o bloquinho de 3 pontos altos, que agora essa parte aqui vai ser só de bloquinhos. Uma correntinha, vou dentro do outro leque e também vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo os bloquinhos até eu chegar nesse leque aqui. Quando eu chegar nesse leque aqui, eu volto pra gente fazer essa parte aqui, essa outra extremidade da capa juntos. E eu cheguei aqui no leque. Aqui, então, eu vou fazer
os mesmos bloquinhos de 4 pontos altos que eu fiz deste lado aqui. Então, faço uma correntinha, venho dentro do leque e vou fazer aqui 4 pontos altos. Duas correntinhas, vou no espaço de uma correntinha e faço o bloquinho de 4 pontos altos. Então, aqui, entre um bloquinho de 4 pontos altos e o outro, a gente faz duas correntinhas de espaço. Venho no próximo espaço e mais um bloquinho de 4 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espaço, 4 pontos altos. Duas correntinhas e eu cheguei no leque. Então, aqui no leque eu vou fazer 4 pontos altos. Então, eu fiz nas duas extremidades da capa 5 bloquinhos de 4 pontos altos. Agora, aqui nessa parte reta, eu vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui aonde eu tenho o leque, onde eu uni os dois square, dentro de cada leque eu faço um bloquinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer essa parte reta e quando eu chegar aqui, aonde eu fiz os 4 pontos altos, eu volto. Cheguei no final dessa volta e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos iniciar os aumentos. Os aumentos eu vou fazer nesses 5 bloquinhos desse lado aqui e nos 5 bloquinhos desse lado aqui. Então, as duas extremidades do tapete sempre fica igual. A parte reta do tapete eu vou manter 3 pontos altos separados por uma correntinha até o final da peça. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Fiz um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, eu faço um aumento. Então, eu tinha um bloquinho de 4 pontos altos, agora eu tenho um bloquinho de 5 pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou no próximo bloquinho e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto do bloquinho, eu faço o aumento. Então, eu fiquei com 5 pontos altos nesse bloquinho. Vou fazer duas correntinhas de espaço e vou fazer o mesmo em cada um dos 5 bloquinhos que eu tenho aqui. Então, para cada um desses 5 bloquinhos de 4 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e um aumento no último ponto. E todos separados por duas correntinhas, tá? Faço duas correntinhas, passo para o próximo bloquinho e vou fazer essa mesma sequência de pontos. Um ponto alto para cada ponto de base e no último ponto aumento. Quando eu terminar aqui esse último bloquinho, eu volto para a gente fazer aqui essa parte reta. Concluí essa volta e eu fiquei com 5 pontos altos em cada um dos 5 bloquinhos que eu tenho aqui. Eu tinha 4 pontos, fiz um ponto alto para cada ponto de base e um aumento. Então, aqui, desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho 5 bloquinhos de 4 pontos altos, vou fazer um aumento em cada um e vou ficar com 5 bloquinhos de 5 pontos altos. A parte reta, eu vou continuar fazendo, vou manter os pontos. Então, fiz uma correntinha, venho aqui no espaço de uma correntinha e faço um bloquinho de 3 pontos altos.
uma correntinha, vou pro próximo bloquinho e faço os 3 pontos altos. Então, essa parte aqui, essa volta, eu vou manter os bloquinhos de 3 pontos altos dessa parte reta da capa. E aqui, nas duas extremidades da capa, eu faço os aumentos. Então, eu vou continuar fazendo os bloquinhos. Quando eu chegar aqui, nesses 5 bloquinhos de 4 pontos altos aqui, da voltinha da capa, eu faço um aumento em cada bloquinho. E aqui eu sigo fazendo os 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto, concluir aqui mais essa volta, fiz uma correntinha, vou fechar na terceira correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou cortar o meu fio com o meu barbante vinho e eu vou iniciar bem aonde eu terminei, bem aqui, olha, no ponto do nozinho. Eu vou colocar o meu fio e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Essas sobrinhas de fio, eu já vou arrematando elas, agora nessa volta de pontos baixos. E eu vou fazer uma volta de ponto baixo, sem correntinha de espaço, sem aumento, só um ponto baixo para cada ponto de base. E aonde eu tenho correntinha, eu faço um ponto baixo para cada correntinha. Então, eu fiz aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui nas correntinhas, eu tenho 2 correntinhas, então eu faço 2 pontos baixos. Vou no próximo bloquinho, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E eu vou dar a volta toda em pontos baixos, e eu vou fazer para cada ponto de base um ponto baixo e para cada correntinha um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 2 correntinhas, são 2 pontos baixos. Nessa parte reta, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, e aqui onde eu tenho uma correntinha, eu faço também um ponto baixo. Quando for iniciar a próxima volta, eu volto. Eu concluí a volta de pontos baixos e eu já cortei o meu fio. Eu voltei a trabalhar, então, com o barbante na cor branca e eu vou iniciar bem nesse ponto baixo aqui do nozinho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou arrematar essas sobras de fio nessa volta que eu vou iniciar agora. Vou fazer 2 correntinhas e eu vou seguir fazendo a mesma sequência de pontos que eu tava fazendo com os pontos altos. A volta de pontos baixos é só para fazer o detalhe da peça, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo. Se eu tinha um bloquinho aqui de 5 pontos altos, eu vou seguir fazendo os bloquinhos. Então, eu venho no próximo ponto baixo, faço um ponto alto. No próximo ponto baixo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, aqui, eu vou repetir os bloquinhos. Só que vou manter os aumentos. Então, eu fiz os 5 pontos altos e vou fazer um aumento. Aí, eu comecei aqui com 4 pontos altos. Na outra volta, eu fiquei com 5 pontos altos em cada bloquinho. E nessa volta, com 6 pontos altos em cada bloquinho. Faço 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontos baixos, que é os 2 pontos baixos da correntinha, e vou fazer mais um bloquinho. Seguindo o mesmo aumento das voltas anteriores. Então, fiz um ponto alto para cada ponto de base e vou fazer um aumento. Tá? Ficando assim, olha, em cada volta eu aumento um ponto do bloquinho. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos, que são os 2 pontos da correntinha, e vou pro ponto do bloquinho. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto, eu faço
o aumento. 2 correntinhas, vou pular os 2 pontos baixos da correntinha, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base do bloquinho de 5 pontos altos. E faço o aumento no último ponto. Faço 2 correntinhas e vou repetir o aumento no próximo bloquinho. Pulo as 2 correntinhas, os 2 pontos baixos da correntinha e vou repetir aqui o aumento do bloquinho. Ficando assim, olha. Agora aqui, nessa parte reta, nós também vamos manter os pontos, 3 pontos altos separados por uma correntinha. Só que agora eu vou fazer os pontos altos em cima do bloquinho de pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto baixo, que é o ponto baixo da correntinha, e faço um ponto alto para cada ponto de base. Uma correntinha, venho no próximo bloquinho de pontos altos, pulo o ponto baixo da correntinha e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha e vou fazer o bloquinho. Com a diferença que agora eu não faço o bloquinho aqui no espaço de correntinha. Eu faço nos pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Tá? Mas eu vou manter a sequência de pontos. Uma correntinha, pulo o ponto baixo da correntinha e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, ficando com mais um bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou fazer assim por toda essa volta, chegando aqui no ponto aqui da curvinha, nos bloquinhos da curvinha, eu faço os aumentos. E concluir mais essa volta e eu vou iniciar aqui a próxima volta. Subo 3 correntinhas e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no meu último ponto, eu faço um aumento. Então, essa volta aqui é uma volta de repetição. Eu vou repetir exatamente os mesmos pontos que eu fiz na volta anterior. E na curvinha da capa, desse lado e desse lado, em cada um desses 5 bloquinhos, eu vou fazer um aumento no último ponto. Então, eu tinha um bloquinho de 6 pontos altos, agora eu tenho um bloquinho de 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, passo para o próximo bloquinho e vou repetir um ponto alto para cada ponto alto e no último ponto o aumento. Essa parte reta, ela também não vai mudar. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e aonde eu tenho correntinha, eu vou continuar fazendo correntinha. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência de pontos e eu vou dar a volta toda. Eu não faço os bloquinhos de 3 pontos altos dentro do espaço de uma correntinha. Eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou terminar essa sequência de aumentos. E quando eu chegar aqui nessa parte reta, eu volto, então, pra gente fazer o início dessa parte. E na parte reta, eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto para cada ponto de base desses bloquinhos de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo a correntinha e vou pro próximo bloquinho. Faço um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa é a sequência de pontos que eu vou manter até o final da peça, tá? Na parte reta, é sempre bloquinhos de pontos altos em cima dos bloquinhos e correntinha aonde eu tenho correntinha. Os aumentos nas 2 voltinhas da capa. Vou seguir fazendo assim, então. Vou fazer os aumentos desse lado aqui. Vou fazer os pontos dessa parte reta e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto. Eu concluí mais uma volta e cortei o fio. Eu vou iniciar a próxima volta com o fio na cor vinho,
bem aqui no ponto do nozinho, bem aonde eu terminei. Eu vou iniciar essa volta aqui e eu vou seguir a mesma sequência de pontos, não vai mudar nada, só vai mudar mesmo a cor do fio. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto alto do bloquinho, eu faço o aumento. 2 correntinhas e vou passar para o próximo bloquinho. Então, não vai mudar, a sequência de pontos é a mesma. Eu só troquei a cor do fio e eu vou fazer 2 voltas com o fio na cor vinho. Vou manter a mesma sequência de pontos aqui na parte reta da capa e vou manter os aumentos da curvinha, desse lado e desse lado. Vou concluir, então, 2 voltas na cor vinho e quando eu terminar essas 2 voltas, eu volto. Eu concluí as 2 voltas de pontos altos com o fio na cor vinho e eu já cortei o fio. Agora, eu vou iniciar uma volta de pontos baixos na cor branco. Igual a gente fez aqui, olha, com o vinho, eu vou fazer essa mesma volta de pontos baixos, só que agora com o branco. Então, eu venho aqui no mesmo ponto do nozinho e faço um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sem nenhum aumento, contornando toda a peça em pontos baixos. Então, eu vou fazer exatamente como eu fiz nessa volta aqui, tá? Então, onde eu tenho ponto alto, eu faço um ponto baixo. E aqui, onde eu tenho as correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha. E eu vou dar a volta na peça toda, vou contornar ela toda em pontos baixos. E aqui na parte reta, aonde eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto baixo. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no primeiro ponto que eu fiz para iniciar, eu concluí então a volta de pontos baixos, fechei com um ponto baixíssimo onde eu iniciei e cortei o fio. Eu vou voltar a trabalhar com a cor vinho e eu vou iniciar bem no ponto do nozinho. Já vou arrematar essas sobras de fio. E eu vou subir aqui 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E agora eu vou voltar a fazer os bloquinhos de pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base do bloquinho aqui, olha, de pontos altos da volta anterior. Então, eu fiz um ponto alto para cada ponto do bloquinho e no último ponto alto eu vou manter o aumento. Então, eu faço aqui no último ponto alto o aumento. Eu faço as 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos, que é os 2 pontos baixos da correntinha, e vou repetir aqui a sequência de pontos do bloquinho, fazendo um ponto alto para cada ponto do bloquinho e o aumento no último ponto. Então, se eu tinha 9 pontos altos na volta anterior, nessa volta eu vou ficar com 10 pontos altos. Fiz os 9 pontos altos, agora eu faço um aumento. E agora é só seguir fazendo a mesma sequência de pontos que a gente estava fazendo antes, chegando aqui
Na parte reta, vou continuar fazendo os 3 pontos altos, os bloquinhos de 3 pontos altos, pulando o ponto das correntinhas e fazendo uma correntinha de espaço, exatamente como nós vínhamos fazendo a sequência de pontos altos, tá? Não vai mudar nada, essa volta de pontos baixos é só um detalhe da peça. Então, como é uma volta de repetição, a gente tá fazendo a mesma sequência que a gente vinha fazendo até agora. Eu vou fazer mais 2 voltas com a cor vinho. E eu vou terminar a segunda volta com 11 pontos altos em cada bloquinho. A parte reta eu mantenho, é o mesmo ponto. E quando eu terminar essa volta e fazer mais uma, eu volto então pra gente iniciar o acabamento da peça. Eu fiz aqui então 2 voltas de pontos altos com o fio na cor vinho. E agora eu vou iniciar o acabamento dessa peça. Eu vou pular esse primeiro ponto alto aqui do nozinho e eu vou iniciar no segundo ponto alto. Então eu vou vir no próximo ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas. Eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos. Então eu conto esse primeiro ponto aqui das correntinhas como meu primeiro ponto alto e no próximo ponto eu faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e agora eu vou fazer mais um bloquinho. Vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Faço uma correntinha, pulo um ponto da base, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Ficando assim. Então, aqui, ó, onde eu tenho os 11 pontos altos, eu vou fazer 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Sendo que o primeiro e o último bloquinho, eu faço com 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Só o bloquinho do meio, que é um ponto alto para cada ponto de base. Faço uma correntinha e venho aqui no intervalo de 2 correntinhas e aqui eu também vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no segundo eu faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Faço uma correntinha, pulo um ponto e agora eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Faço uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Vai ficando assim. Faço uma correntinha, pulo o último ponto e no espaço de 2 correntinhas vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Uma correntinha, pulo um ponto da base, faço mais um bloquinho de 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto e no próximo 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, essa é a sequência de pontos que a gente vai fazer aqui nessa parte oval da capa. Em cada bloquinho desses daqui de 11 pontos altos, eu faço 3 bloquinhos de 3 pontos altos em cima dele, tá? Sendo que o primeiro eu vou fazer um ponto alto e 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, primeiro e último. Só o bloquinho do meio, que é um ponto alto para cada... Só o bloquinho do meio, que é um ponto alto para cada ponto de base. No intervalo de 2 correntinhas, eu também faço um bloquinho de 3 pontos altos. Eu pulo o primeiro e o último ponto do bloquinho. Vou fazer assim até eu chegar aqui, nesse, onde eu for iniciar aqui, olha, a parte reta. E eu cheguei aqui na parte reta. E aqui nessa parte reta, a gente também vai fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Só que agora,
aqui nesse espaço de uma correntinha. Eu pulo o bloquinho de 3 pontos altos e faço aqui no intervalo de uma correntinha. Então, eu fiz aqui o bloquinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha e venho no intervalo de uma correntinha e faço o bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 3 pontos altos e venho no espaço de uma correntinha e faço o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço os 3 pontos altos. E eu vou fazer esses bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, por todo o tapete. Chegando aqui, é só eu voltar a fazer como eu fiz desse lado aqui. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no bloquinho que eu iniciei, eu volto. Eu terminei, então, essa volta dos bloquinhos, dei a volta toda na peça, fiz uma correntinha e fechei com um ponto baixíssimo no ponto que eu iniciei essa volta, cortei o meu fio. E agora aqui eu vou iniciar mais uma volta com o fio na cor branco. E eu vou iniciar bem nesse espaço de uma correntinha aqui, olha, antes do nozinho. Eu vou pôr o fio aqui e vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E agora, aqui dentro desse espaço aqui de uma correntinha, eu vou fazer mais 7 pontos altos. Três, 4, 5, 6, 7, ficando assim. Então, contando com o ponto da correntinha, eu fiquei com 8 pontos altos dentro do mesmo intervalo de uma correntinha. Agora aqui, eu vou fazer uma correntinha e no próximo intervalo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo intervalo de uma correntinha que eu vou fazer mais 8 pontos altos. 3 e 8. Fiz 8 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo intervalo, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo intervalo e vou fazer de novo o grupinho de 8 pontos altos. 3 e 8. Faço uma correntinha, vou para o próximo espacinho, faço um ponto alto. E eu vou dar a volta na peça toda, fazendo esses grupinhos de 8 pontos altos num intervalo de uma correntinha, no outro intervalo de uma correntinha faço um ponto alto, uma correntinha entre um ponto e outro. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu faço a correntinha e fecho no segundo ponto com um ponto baixíssimo e eu vou iniciar então a última volta na cor vinho. Eu fiz aqui então mais essa volta na cor branco, fechei com um ponto baixíssimo na correntinha que eu subi para iniciar, cortei o meu fio e vou voltar agora com o fio na cor vinho. Eu vou vir bem nesse ponto do nozinho. Eu vou fazer aqui um ponto baixo e vou subir 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Laço meu fio e eu vou vir no próximo ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer agora
3 correntinhas. E eu vou voltar no início do ponto, pego as 2 alcinhas, faço um ponto baixo, formando um picô. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo um ponto alto, uma correntinha, no próximo um ponto alto e uma correntinha. No último ponto, um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com 4 pontos altos separados por uma correntinha, um ponto picô e mais 4 pontos altos separados por uma correntinha. Agora aqui, aonde eu tenho o ponto alto, eu vou trabalhar num bloquinho, nesse bloquinho antes do ponto alto e nesse bloquinho depois do ponto alto. Eu vou fazer os pontos no último ponto desse bloquinho e no último ponto desse bloquinho. Então, eu laço 2 vezes o meu fio, eu venho no último ponto do bloquinho, antes do ponto alto. Passo o meu fio por trás dele e faço um ponto alto duplo. Laço 2 vezes o meu fio e agora eu vou no último ponto do outro bloquinho. Passo por trás dele e faço um ponto alto duplo. Laço meu fio e vou repetir aqui, olha, essa sequência de pontos altos. Então, eu venho aqui, nesse grupinho de 8 pontos altos, faço um ponto alto, uma correntinha, vou pro próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, e no próximo, um ponto alto. Então, eu fiz 4 pontos altos separados por uma correntinha. No quarto ponto alto, eu vou fazer 3 correntinhas, volto no início do ponto, pego as 2 alcinhas e faço um picô. Laço meu fio, vou para o próximo ponto alto e vou repetir os 4 pontos altos separados por uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e no último ponto, um ponto alto. Agora, aqui onde a gente tem esse ponto alto, a gente vai trabalhar no bloquinho da volta anterior, tá? Esse bloquinho da volta anterior antes do ponto alto e esse bloquinho da volta anterior depois do ponto alto. Então, eu laço 2 vezes o meu fio e eu venho aqui, olha, no ponto alto do bloquinho da volta anterior. Passo por trás dele, trago a laçada, tiro uma laçada, tiro 2 e tiro todas. Laço 2 vezes, venho aqui no último bloquinho, no último ponto alto do bloquinho da volta anterior, passo por trás dele e vou fazer o ponto alto duplo em relevo, ficando assim. Laço meu fio e agora eu vou repetir essa sequência de pontos altos. Faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, no último ponto, um ponto alto. 3 correntinhas, faço um picô. E vou repetir os 4 pontos altos separados por uma correntinha no restante dos pontos altos. Ficando assim. E agora, cheguei aqui aonde eu tenho o ponto alto. Então, eu trabalho nesse bloquinho no último ponto e no bloquinho da frente no último ponto, fazendo ponto alto duplo em relevo. Laço 2 vezes. Passo por trás do ponto, tiro uma laçada, tiro 2, tiro todas, laço 2 vezes, passo por trás do ponto, tiro uma laçada, tiro 2 e tiro todas. Ficando assim. E eu vou dar a volta toda na peça, fazendo assim.
Quando eu chegar aqui aonde eu iniciei, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, né? Na segunda correntinha, porque eu inicio com um ponto baixo, então eu fico com 2 correntinhas, então eu vou fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo e vou voltar pra gente iniciar a parte da redinha que prende no vaso, na tampa do vaso sanitário. Eu concluí todo o acabamento da peça. Fechei na correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo e já cortei o fio. E agora a gente vai fazer essa parte aqui de frente da capa, tá pronta. Só falta a gente colar as pérolas e fazer os arremates. Agora a gente vai fazer a parte de trás da capa, que prende a capa na tampa do vaso. Eu vou virar a peça do lado do avesso, e aqui eu sei que essa aqui, olha, onde eu tenho a emenda dos square, é a metade da minha peça. Nessa direção aqui eu tenho esse bloquinho. Eu vou começar a fazer um bloquinho para baixo da metade. Eu vou fazer essa parte maior aqui. Então, esse bloquinho aqui, olha, eu tenho a metade da peça nesse bloquinho. Eu vou vir no bloquinho anterior e eu vou colocar bem nesses 3 pontos altos, aqui bem na pontinha da peça. Vai ficar fora do vaso só essa parte aqui, olha, do bico. Vai ficar assim. Então, eu vou fazer bem aqui, olha, no pezinho desse bloquinho antes do bico. Essa vai ser a mesma medida do outro lado. Então, eu vou começar, olha, se eu tenho a metade aqui, o outro bloquinho, então eu vou fazer ele aqui. Vai dar essa medida aqui. Daqui, da onde eu tenho marcado, vou marcar esse lado, ó, que aí eu começo desse lado aqui. Daqui, olha, vai sair bem nesse aqui. Então, eu vou marcar esse aqui. Então, aqui, eu vou fazer a parte que prende no vaso com o fio na cor vinho, mas se você quiser fazer com o branco, é indiferente, aqui você só escolher a cor. Eu vou vir, então, no primeiro ponto, bem no pezinho do primeiro ponto alto do bloquinho, eu vou pegar 2 alcinhas pelo lado de dentro. E aqui, pegando nas 2 alcinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E agora eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 9. 4. Agora aqui com a capa reta e sem puxar essa alcinha que a gente fez aqui, a gente vai medir, olha. Sem puxar, eu vou medir aqui, ó. Então, ela vai dar... Eu pulo 1, 2 bloquinhos, no terceiro bloquinho, eu laço meu fio e no primeiro ponto do bloquinho, eu vou fazer um ponto alto. E mais 9 correntinhas. Laço meu fio. E agora eu vou pular, sempre vai medindo assim, olha, pra ver se vai dar certinho, tá? Pra não repuxar aqui, ó, essa alcinha. Tá? Então, aqui, ó, ela não vai chegar na outra. Se eu pôr nesse bloquinho aqui, ele vai repuxar. Se eu pôr nesse bloquinho aqui, ele vai repuxar a alcinha. Então, eu vou pôr nesse aqui, tá? Então, eu vou pôr no último ponto desse aqui. Pulo um bloquinho e coloco no último ponto desse aqui. Laço meu fio, venho no último ponto aqui, pulo só um bloquinho. Nesse aqui eu pulei 2 bloquinhos e coloquei no primeiro ponto alto. Nesse aqui eu vou pular um bloquinho e pôr no último ponto alto. Vou fazer um ponto alto aqui. E 9 correntinhas. Laço meu fio e vou fazer de novo essa medida, mas vai dar
2 bloquinhos e coloco do primeiro ponto. Então, assim, não é uma regra pular 2 bloquinhos ou um bloquinho, porque para minha tensão de ponto, eu tô pulando 2 bloquinhos e na outra, e colocando no primeiro ponto. Na outra volta eu pulo um bloquinho e coloco no último ponto. Mas não é uma regra. O ideal é você ir medindo para essa parte aqui não ficar repuxada. Então, faz as 9 correntinhas. E sem repuxar isso aqui, para ela não ficar assim, ela tem que ficar bem soltinha. Sem repuxar, você vai medindo, ó. E ela vai dar aqui, para ela não ficar repuxada. Então, aqui eu vou fazer assim, por toda essa parte, até eu chegar ali, aonde eu tenho o marcador. Faço um ponto alto, 9 correntinhas. Laço o fio, e aí eu vou medir aqui para ver em qual bloquinho ele vai ficar melhor, sem repuxar. Assim, olha, então ele vai ficar melhor nesse bloquinho. Se eu pôr nesse aqui, ele vai repuxar. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Eu concluí essa volta e eu terminei bem no bloquinho que eu deixei aqui, olha, o marcador. No primeiro ponto desse bloquinho do marcador. Não tem problema, porque eu comecei também no primeiro ponto desse bloquinho, desse lado aqui, olha, vai dar certinho, tá? Aqui eu fiquei com 11 alcinhas dessa, de 9 correntinhas e um ponto alto. E elas não estão repuxadas, tá? Elas estão bem soltinhas. Se o seu tiver dado 12 alcinhas ou mais, aí vai variar de acordo também com a tensão do ponto. Agora aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, e 8 correntinhas. Feito as 8 correntinhas, vou virar assim no trabalho. Laço meu fio e eu vou fazer um ponto alto, bem no ponto alto que eu fiz da volta anterior, ficando assim. Faço 8 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. 8 correntinhas. E um ponto alto no próximo ponto alto. E vai ficando assim, olha. E agora eu vou fazer assim até chegar aqui no meu último ponto. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto. E eu cheguei aqui na última alcinha desse lado aqui. Então, aqui eu vou fazer o ponto alto na terceira correntinha. 1, 2, 3, na terceira correntinha que eu subi para iniciar. Ficando assim, olha. Agora, aqui eu faço 3 correntinhas, mais 7 correntinhas. Viro de novo o trabalho. E no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. 7 correntinhas. E no próximo ponto alto, ponto alto. E a cada volta, eu vou diminuindo o número de correntinhas. Eu comecei com 9, 8, 7. Então, eu faço 7 correntinhas. E no próximo ponto alto, eu faço ponto alto. Então, essa parte aqui, ela é bem fácil de fazer. Em cada volta, eu vou diminuindo o número de correntinhas. Eu comecei com 9, 8, 7. Em cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Chegando no início e no fim, como eu não tenho ponto alto, eu tenho correntinha, eu faço ponto alto na terceira correntinha que eu subi para iniciar.
E eu vou fazer assim, diminuindo os pontos e fazendo ponto alto onde eu tenho ponto alto, até eu ter só uma correntinha, tá? Eu fiz 9, 8, 7, na próxima volta eu vou ficar com 6, 5, 4, 3, até eu ficar só com uma correntinha. Quando eu tiver só uma correntinha de espaço entre um e o outro, eu volto. Ficou pronta, olha, a parte de trás da capa. Eu vim fazendo as alcinhas e diminuindo o número de correntinhas a cada volta. E aqui eu tenho um ponto alto separado por uma correntinha. Aí fica assim. E agora aqui eu vou fazer uma volta só de pontos altos. Então eu vou subir 3 correntinhas, vou no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui eu vou fazer só um ponto alto para cada ponto de base, sem correntinhas de espaço. Ficando assim, ó. A última volta só de pontos altos. E agora aqui eu vou fazer uma alcinha de 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Feito aqui as 25 correntinhas, eu vou cortar o fio. Vou colocar o fio aqui, olha, bem no ponto da correntinha, no primeiro ponto alto. E vou fazer uma alcinha de 25 correntinhas desse lado aqui também. Uma, 2, 3, 4 e 25. E ficou pronta aqui, olha, a parte de trás da capa. Aqui é só amarrar. Fazer os arremates. Se você quiser, você põe uma pérolazinha aqui. Fica bem bonitinho, fica bem delicado. Agora aqui, eu vou fazer os arremates, vou colar as pérolas e volto para mostrar, então, o trabalho concluído. E ficou concluído todas as peças do jogo de banheiro. O link com o passo a passo das outras peças eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!